Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 9. Bons estudos! Olá! Você se lembra da nossa última aula de matemática? Foi quando a gente conheceu melhor o plano cartesiano e o gráfico de algumas relações entre x e y. Lembra? Mas o que nos interessa na aula de hoje é aquele exemplo onde y é igual a 2x mais 1. Você se recorda dele? O seu gráfico era uma reta. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais neste tema e procurar entender como é esta relação entre a fórmula y é igual a 2x mais 1 e a figura geométrica da reta. Será que existem outras fórmulas que também têm como gráfico uma reta? E se existem, o que será que elas têm em comum? Além de conhecer a equação geral da reta e seu gráfico, nós também vamos ver nesta aula exemplos de gráficos de retas em situações concretas, como a de um carro em movimento com velocidade constante. Ô, Gil! Levantamento a grande partida decisiva. Vai para o campo de ataque Zezinho, tentando levar outra vez o time da casa para a ofensiva. Ele vai soltando a bola pela intermediária, João Pedro domina. Ultrapassa a metade do campo, rola a bola pela meia direita, Antônio Carlos recebe. Já vai preparando o chute da meia, atenção, derrubado, é falta! Falta! Ai, meu Deus! Ai, não quero nem ver! Perigosíssima para o time da casa bater. João Pedro ajeita a bola. Tomando posição pela meia direita, barreira formada, protege o canto direito do goleiro, tocou pro gol, defendeu o goleiro! Um chute a 90 km por hora, registro no computador. Esse cara joga muito bem, joga bem, tem. Segurar um torpedo desse, 90 km por hora, o chute, você viu? Vai dizer que você acredita nisso, Vicente? No quê? Na velocidade do chute? Eu acredito, o locutor falou, 90 km por hora. Desde quando um cara pode calcular a velocidade de um chute, Vicente? Tá louco? Essa coisa mais simples de calcular. Sabe como é que o cara faz? Para calcular que o chute estava a 90 km por hora, ele pega a posição do jogador e... Quer dizer, a posição do jogador não. Ele pega o momento que o jogador bateu na... Quer dizer, na verdade, acho que é do ponto de vista... Bateu aonde, rapaz? E agora, hein? E agora, como é que a gente faz para calcular a velocidade com que essa bola foi chutada? Vamos escrever a cena? Para o time da casa bater, João Pedro ajeita a bola. Tomando posição pela meia direita, barreira formada, protege o canto direito do goleiro, tocou pro gol, defendeu o goleiro! Um chute para calcular a velocidade desse chute, os caras aqui da televisão usam computador. Mas não precisa se assustar que não é nem um bicho de 7 cabeças. Preste atenção. Através do vídeo, eles anotam o instante em que o pé do jogador toca a bola. Depois, eles também anotam a que distância o jogador está do gol. Por fim, eles anotam o instante em que o goleiro defendeu a bola. Ou seja, quanto tempo a bola demorou para chegar até o gol. Resumindo, é o seguinte: a velocidade é a distância percorrida dividida pelo tempo do percurso. Nesse caso, para calcular a velocidade, chegou-se na seguinte forma. Pegou-se a distância que a bola percorreu até o gol e dividiu-se essa distância pelo tempo que ela demorou para chegar até lá. Olha só, a bola percorreu a distância de 25 metros no tempo de 1 segundo. Isso quer dizer que a velocidade foi de 25 metros por segundo. Mas espera aí, o locutor não falou 90 km por hora? Falou. E como é que o repórter agora falou em 25 metros por segundo? Gil, 25 metros por segundo é a mesma coisa que 90 km por hora. Desde quando, Vicente? Como desde quando, Vicente? Desde sempre. Pensa um pouco. Desde sempre. Vamos ver se 90 km por hora é realmente a mesma coisa que 25 metros por segundo. Para checar isso, é fácil. 90 quilômetros é o mesmo que 90 vezes 1000 metros. E 1 hora é a mesma coisa que 3.600 segundos. Aí, é só realizar a conta que chegamos ao resultado. 90 km por hora é a mesma coisa que 25 metros por segundo. Bem, entendeu agora por que 90 km por hora é a mesma coisa que 25 metros por segundo? Entendi. Agora vê se o meu raciocínio está certo.
se a bola levou 1 segundo para percorrer 25 metros, então nós podemos dizer que em 2 segundos ela vai percorrer 50 metros. Exatamente. Tá, em 4 segundos, 100 metros. Em 6 segundos, 150 metros. E assim por diante. Ah, então quer dizer que a distância e o tempo têm uma relação direta um com o outro, né? Isso. Mas será que tem algum jeito da gente ver essa relação? Claro que tem, Gil. Aliás, esse é o tema da nossa aula de hoje. Tá lembrado? E vem cá, será que dá pra gente ver a relação entre o espaço e o tempo? Olha só, é fácil visualizar a relação entre o espaço percorrido pela bola com o tempo que ela demorou para chegar até o gol. Nesse caso, a relação entre o espaço e o tempo está dando 25. Ou seja, E, que é o espaço, sobre T, que é o tempo, dá 25. Espaço sobre o tempo é 25. Que é o mesmo que a gente dizer que E é igual a 25T. Agora que a gente já criou uma relação entre espaço e tempo, vamos construir uma tabela e um gráfico para visualizar essa relação. Você lembra o que é uma tabela, não lembra? Bom, se nós queremos a relação entre o tempo e o espaço, temos que fazer uma tabela que relacione essas duas coisas. Aqui eu marco o tempo e aqui o espaço, que como a gente viu, é a mesma coisa que 25T. Então vamos lá. Para um tempo zero, eu também tenho um espaço zero. Já para um tempo de 1 segundo, eu tenho um espaço percorrido de 25 metros. Para um tempo de 2 segundos, meu espaço é de 50 metros. E assim por diante, eu vou preenchendo minha tabela. Agora que já criamos a tabela, vamos colocá-la no gráfico. Isso é simples. Nós já vimos na última teleaula. Vamos lá? Então vamos. Aqui neste eixo, eu marco o tempo. E neste outro, o espaço. Para um tempo zero, meu espaço também é zero. Já para um tempo de 1 segundo, que eu marco aqui, meu espaço é de 25, que eu marco aqui. Agora vamos fazer o mesmo com todos os outros pontos. Olha que interessante. O gráfico mostra uma reta passando pela origem do plano cartesiano. Mas olha só que coincidência. Você se lembra daquele exemplo que a gente viu na teleaula passada? Da relação y igual a 2x mais 1? O gráfico também dava uma reta. Mas existem diferenças. A relação y igual a 2x mais 1 tem como gráfico uma reta que não passa pela origem. Por quê? Porque a relação y igual a 2x mais 1 possui um termo independente. A presença deste termo, que não está ligado às variáveis, faz com que o seu gráfico não passe pela origem. Agora, o que acontece se a gente tirar o termo independente? Veja, a reta dada por y igual a 2x é paralela à outra e agora passa pela origem. Uma outra diferença é a seguinte: nas retas y igual a 2x e y igual a 2x mais 1, que acabamos de ver, os dois eixos usam uma mesma unidade. Já no exemplo da velocidade da bola, isso não acontece. Não acontece porque espaço e tempo são grandezas diferentes. Como deu para perceber, tanto num caso como no outro, nós temos uma relação y igual a ax, onde a é uma constante. Confundiu tudo? Então calma que a gente explica. No caso da reta, onde y igual a 2x, o a, que é a constante, ou seja, aquilo que não muda, é o 2. Já no exemplo dessa aula, onde e é igual a 25t, o a constante da relação que não muda, é o 25. Deu para entender? Concluindo, o gráfico de uma relação y igual a ax, onde o a é uma constante, é sempre uma reta que passa na origem, como vimos agora há pouco e na última teleaula. Só que o mais interessante você não sabe ainda. Peraí, me diz uma coisa. Velocidade não é velocidade? Que isso? Velocidade é velocidade? Que conversa é essa? Ué, o repórter não falou que velocidade é a relação entre espaço e tempo? É isso aí.
Então, aquela relação do chute. Ó, E é igual a 25t. Será que não dá para fazer a mesma relação com a velocidade do carro? É claro que dá, pois dizer que uma bola foi chutada numa velocidade de 25 metros por segundo é a mesma coisa que dizer que um carro está numa velocidade de 25 metros por segundo. Quer ver como isso é possível? Nesta figura, ilustramos a relação E igual 25t com um automóvel. Para ajudar na visualização, pensamos no eixo E como o próprio caminho do automóvel. Desenhamos no automóvel uma seta V, sempre do mesmo tamanho, para representar a sua velocidade constante. Então temos o seguinte: depois de um segundo, o carro percorreu 25 metros, ou seja, E igual 25t, porque a velocidade é o mesmo que o espaço sobre o tempo. A questão é simples, Vicente, olha. Quantos metros o carro teria percorrido se o cronômetro só fosse disparado depois do carro ter andado 40 metros? Ah, isso é simples. Deixa eu ver se eu entendi sua questão. Você quer saber quantos metros o carro teria andado se a gente começasse a marcar o tempo depois de ele já ter percorrido 40 metros? Se o automóvel percorreu 40 metros antes que o tempo começasse a ser marcado, então no total ele terá percorrido 25t como antes, mais 40 metros, ou seja, E igual 25t mais 40. Para conseguir o gráfico dessa nova relação é simples. Como você se lembra, sempre que a gente quiser visualizar uma relação num gráfico, a primeira coisa que a gente faz é uma tabela. Aqui está a nossa nova tabela. Para um tempo igual a zero, nós temos um espaço de 40 metros. Já para um tempo de 1 segundo, o carro percorreu um espaço de 65 metros. E assim por diante, eu vou preenchendo minha tabela. Agora que eu já tenho a minha tabela, é só colocar os pontos no gráfico. Depois de marcar os pontos, é só uni-los um a um, que eu visualizo a relação E igual 25t mais 40, que também é uma reta. Vamos ver mais um exemplo do gráfico de uma equação do tipo y igual a ax mais c. Neste caso aí, o c é negativo. Confira o gráfico desta relação. Está vendo? A reta corta o eixo y abaixo da origem. Isso acontece porque c é negativo. Concluindo, o gráfico de qualquer equação do tipo y igual a ax mais c é uma reta. Se c é positivo, ela corta o eixo y acima da origem. E se c é negativo, corta abaixo da origem. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos como é a relação entre as fórmulas y igual a ax e y igual a ax mais c e a figura geométrica da reta. No caso da fórmula y igual a ax mais c, nós vimos que é possível saber onde a reta vai estar no gráfico a partir do sinal do c. Se o c for positivo, a reta corta o eixo y acima da origem. Já se o c for negativo, a reta vai cortar o eixo y abaixo da origem. Bem, chegamos ao fim de mais uma teleaula. Espero que tenha ficado claro para você como é que se localiza uma reta num gráfico. De qualquer maneira, não se esqueça de uma coisa. Em matemática, só se aprende de verdade fazendo e refazendo os exercícios. Portanto, não deixe para depois. Mão na massa e boa sorte.